E eu sou o Walter de Guarujá e queria primeiramente agradecer ao Coletivo de Santos, que hoje está virando a comissão provisória daqui dessa cidade, que é fundamental para a nossa região, o centro da nossa região. Queria cumprimentar todos os companheiros de todas as cidades que estão aqui. A fala do Caio representa bem, né, esse histórico da construção da rede, e é um prazer enorme estar sentado aqui numa mesa com jovens como o Caio, o Conrado que exerce um mandato de muita luta e que demonstra claramente que a gente tem ainda muita esperança, né, nesse mundo em que a gente vive, que é um mundo de muita opressão, principalmente aqui na nossa região, de opressão social. Eu milito na política já há muitos anos, desde muito novinho, né? Tenho 45 e comecei na política na época do centro cívico na escola, existia isso, né? E sempre imaginei que a política pudesse promover a transformação da sociedade, né? Mesmo quando eu não tinha muita noção do que seria essa palavra que a gente hoje, de certa forma, tem medo de falar, porque quando a gente fala em política nos dias de hoje, a gente tem visto discursos extremamente exaltados e, por vezes, e muitas das vezes, violentos, agressivos, né? A gente, quando fala de política hoje, a gente parece que está vivendo num campo de discussão que é do futebol, né? Da disputa de torcidas, né? E eu vejo uma coisa totalmente diferente. Eu acho que sempre acreditei que gestão pública se faz usando a política, inclusive com o contraditório, né? Que governo tem que ter contraditório, governo tem que ter oposição, que a oposição é importante para uma democracia, e nos dias de hoje a coisa não é assim, né? A gente está vivendo com muito medo do que vai acontecer no futuro, né? Eu, particularmente, tenho muito receio do que vai acontecer no futuro. E falar de política para os jovens é muito mais difícil, então chama a atenção o que a rede fez até aqui, de nascer, de se constituir num movimento corajoso, apesar de ter uma figura que exalta paixões, que é a figura da Marina, né, mas que também exalta muita violência verbal, né, muita violência acusatória, muita mentira, uma vez que quem se põe na disputa está realmente sujeito, né, a esse tipo de situação, mas apesar disso a gente vê muitos jovens chegando para o movimento da rede, sendo atraídos por esse movimento da rede, que ajudaram muito na coleta de assinaturas. Eu acompanhei o processo todo, né, das coletas, e a gente via as pessoas olhando para esse movimento com paixão, imaginando, mesmo aqueles que não tinham interesse em se filiar ao que seria esse partido que está nascendo agora, efetivamente, em cada uma das cidades por esse Brasil afora, mas muita paixão nasceu junto com a rede, né? Então, a gente precisa aproveitar essa energia para poder empoderar esses jovens, para que essa condição que está no nome da rede, que é a sustentabilidade, seja efetivada, que ela seja realmente colocada em prática. A gente fala em gestão pública e quando a gente usa algumas palavras que são básicas, eu acho que no discurso de todo pré-candidato, que hoje são fundamentais para você ser ouvido, para abrir o ouvido de quem está ali à sua frente, que é a palavra ética, né? A primeira delas, todo mundo fala em ética, mas a gente vive numa sociedade que está construindo uma ética muito ruim, né? A ética que a gente está construindo na sociedade é uma ética muito complexa, né? Uma ética que colocou para fora um governo que foi democraticamente eleito, que cometeu malfeitos e que aceita, numa boa, um outro governo que nomeia um monte de ministros que estão envolvidos nos mesmos tipos de acusações que o governo anterior. Que ética de sociedade é essa que a gente está construindo? Então a gente fala disso e às vezes não vê isso sendo colocado em prática. A outra questão, a outra palavra, é a transparência. E a gente, quando assina esse documento do Programa Cidades Sustentáveis, a gente coloca a nossa assinatura no papel que está dizendo que a gente vai, se eleitos, fazer uma gestão aberta à participação da população e transparente. E o que a gente não vê na gestão pública hoje é transparência. Em nenhuma esfera, em nenhum lugar. No mundo em que todo mundo tem um celular na mão,
com acesso a informações do mundo todo, a gente tem que entrar com papéis nas prefeituras, os vereadores entram com requerimentos nas casas de lei e passam pela situação de terem seus requerimentos de informações que são coisas básicas para o exercício de um mandato, para a função de um vereador, que é requerer informação, e os colegas, os pares, negam a aprovação de um requerimento de informações. E a gente está assinando um documento para dizer que a gente vai fazer uma gestão transparente. Essas são coisas que não dá para entender. Que transparência é essa? Que a sociedade permite que continue acontecendo. Então a gente precisa mudar muita coisa, não é só na gestão pública, mas é na forma como a gente se relaciona com os poderes constituídos, né? E eu fico realmente indignado com o uso indevido dessas palavras, porque na prática não é o que acontece. E ninguém se incomoda. Fica tudo por isso mesmo. Então eu acho que as nossas pré-candidaturas, elas servem muito mais do que um exercício eleitoral de tentativa de acesso ao poder. Elas servem muito mais como um exercício pedagógico, didático, de mostrar para a sociedade as coisas que precisam mudar. Nós temos um compromisso hoje, que eu gostaria de deixar claro na nossa pré-candidatura em Guarujá, que é o de mostrar às pessoas o poder que elas têm na mão. De mostrar às pessoas que a transformação está na ação cotidiana de cada uma delas. Que não é simplesmente no dia da eleição, na hora que ela vai lá digitar os números dos seus candidatos, mas é no acompanhamento dos mandatos de quem foi eleito mesmo sem o voto delas. É no acompanhamento cotidiano das práticas das pessoas que foram empoderadas para resolver os problemas das pessoas. A gente tem esse compromisso e a nossa candidatura vai servir exatamente para isso, para que a gente possa tentar ajudar as pessoas a compreenderem, a entenderem esses códigos da política. A gente quer democratizar realmente, de fato, a democracia. Então, na nossa pré-candidatura em Guarujá, eu queria assumir aqui, diante da nossa executiva, o nosso lema é defender os valores da rede, a ética, a transparência de fato e a participação popular como ferramentas de transformação da sociedade. Desculpem por ter me alongado, muito obrigado.